investigador paranormal, Dr. Felipe Moreira, estava organizando equipamentos de IMF na sala de hidroterapia, quando viu enfermeira Dolores verificando discretamente os prontuários fantasmas dos pacientes que nunca receberam alta. E 3 anos como pesquisador de fenômenos sobrenaturais, especializado em locais de trauma histórico. Ele havia sido contratado pela Fundação Estadual de Patrimônio Histórico para documentar atividade paranormal no Hospital Psiquiátrico São Pedro, antes da conversão do Pavilhão D em Centro Cultural. Mas descobriu que estava testemunhando cuidados médicos que transcendiam limitações convencionais da morte. Enfermeira Dolores havia trabalhado no hospital por 36 anos antes de morrer de pneumonia em 2018, contraída enquanto cuidava de pacientes durante surto de gripe que devastou a ala psiquiátrica. Ela ainda usava o uniforme branco tradicional e movia-se antrelitos vazios, com a mesma dedicação compassiva que havia caracterizado suas 3 décadas de serviço a pessoas que sociedade havia abandonado. Era terça-feira de manhã e o pavilhão estava em sua rotina silenciosa de cuidados espectrais, que incluía gerações de profissionais que nunca abandonaram pacientes vulneráveis, mesmo após morte física. Mas nem sempre havia sido assim. A descoberta da continuação dos cuidados psiquiátricos post-mortem havia começado de forma completamente diferente. Durante uma noite que mudou para sempre a compreensão de Felipe sobre a natureza da compaixão médica e injustiças históricas que demandavam reparação. Era janeiro de 2023, 8 meses atrás, quando Felipe havia sido oficialmente contratado para investigar relatos de atividade paranormal no Hospital Psiquiátrico São Pedro. O hospital, fundado em 1903, havia sido um dos primeiros institutos de saúde mental do Brasil, mas também local onde práticas médicas questionáveis haviam sido aplicadas durante décadas, incluindo lobotomias, eletrochoques experimentais e confinamento prolongado que frequentemente resultavam em morte prematura de pacientes vulneráveis. Doutora Patrícia Lemos, diretora da Fundação de Patrimônio responsável pela conversão histórica, havia sido específica sobre a natureza delicada da investigação. Felipe, você está lidando com um local que representa tanto avanços quanto falhas da psiquiatria brasileira. Este hospital tratou milhares de pessoas, mas também foi palco de práticas que hoje consideramos desumanas. Funcionários relatam fenômenos inexplicáveis há anos e precisamos documentar isso antes de abrir espaço para público. O Hospital Psiquiátrico São Pedro ocupava complexo de prédios neoclássicos que refletiam mentalidade médica do início do século XX, o Pavilhão D, onde Felipe concentrava a investigação. Havia abrigado pacientes com condições consideradas mais severas, incluindo pessoas que haviam sido internadas por famílias, por razões sociais, em vez de médicas legítimas. O primeiro andar continha salas de tratamento onde terapias experimentais haviam sido aplicadas. O segundo andar abrigava dormitórios coletivos, onde pacientes passavam anos sem visitas familiares. O terceiro andar continha salas de isolamento, onde pessoas haviam morrido sozinhas, esquecidas por sociedade que as considerava perdidas. Felipe começou a investigação com respeito profundo pela complexidade histórica que estava documentando. Durante as primeiras semanas, instalou equipamentos de monitoramento em cada andar. Entrevistou ex-funcionários sobre experiências inexplicáveis e pesquisou registros médicos que revelavam padrões de tratamento que oscilavam entre cuidados genuínos e negligência sistemática. Havia uma melancolia natural no trabalho, considerando que cada sala representava experiências humanas de sofrimento que nem sempre haviam recebido compaixão adequada. O trabalho num hospital psiquiátrico abandonado
durante períodos noturnos. Tinha uma qualidade assombrada que Felipe havia experimentado em outras investigações, mas amplificada pela natureza específica do sofrimento mental que o local representava. Equipamentos médicos que por décadas haviam sido usados para tratamentos controvertidos, agora permaneciam silenciosos. Salas que haviam ecoado com gritos de angústia mental estavam vazias, e corredores que haviam testemunhado tanto cura quanto crueldade criavam atmosfera de trauma histórico não resolvido. Foi durante a segunda semana que Felipe começou a registrar fenômenos que não conseguia explicar através de conhecimento paranormal convencional. Equipamentos de EMF detectando presenças que se moviam, com padrões que sugeriam rotinas médicas organizadas. Gravadores captando vozes que pareciam estar administrando medicações e proporcionando conforto emocional. E câmaras infravermelhas, registrando figuras que verificavam leitos vazios com cuidado que transcendia a curiosidade espectral normal. Inicialmente, Felipe interpretou os fenômenos como manifestações típicas de trauma residual, energia emocional intensa que havia se impregnado no ambiente devido a sofrimento prolongado. Hospitais psiquiátricos históricos frequentemente apresentam atividade paranormal relacionada a pacientes que morreram em estado de confusão mental ou angústia emocional que não foi adequadamente resolvida durante vida. Conforme as semanas passavam, Felipe começou a perceber atividade mais específica e compassiva. Equipamentos registrando presenças que se comportavam como profissionais. Médicos verificando condições de pacientes invisíveis. Vozes que proporcionavam palavras de conforto e explicações sobre tratamentos. E movimentos que sugeriam administração de cuidados organizados segundo protocolos médicos que demonstravam conhecimento psiquiátrico excepcional durante a terceira ou semanal. Felipe decidiu investigar sistematicamente os fenômenos usando técnicas que havia desenvolvido durante anos de pesquisa paranormal. Quando equipamentos detectavam atividade médica organizada, documentava cuidadosamente padrões de movimento e interação. Quando gravadores captavam vozes prestando cuidados, analisava conteúdo para identificar técnicas terapêuticas que estavam sendo aplicadas. Descobriu que havia equipe médica espectral, proporcionando cuidados psiquiátricos que seguiam protocolos mais humanos do que aqueles que haviam sido historicamente aplicados no hospital. A primeira manifestação realmente intrigante aconteceu numa sextifera durante madrugada, quando Felipe estava monitorando a atividade na antiga sala de eletroterapia. Equipamentos registraram presença feminina que movia-se, com padrões que sugeriam enfermeira, verificando equipamentos médicos. Gravadores captaram voz suave, explicando procedimentos de forma reconfortante e proporcionando apoio emocional, que contrastava drasticamente com relatos históricos sobre tratamentos que haviam sido aplicados na sala. Felipe analisou gravações e reconheceu técnicas de comunicação terapêutica que refletiam treinamento psiquiátrico moderno, focado em dignidade humana e consentimento informado. Era como se profissional médica com conhecimento contemporâneo sobre saúde mental estivesse proporcionando cuidados que corrigiam práticas históricas que não haviam respeitado a autonomia e bem-estar dos pacientes. Durante as noites seguintes, Felipe registrou atividade similar em outras partes do pavilhão. Presenças que se comportavam como psiquiatras explicando diagnósticos de forma compreensível. Enfermeiros proporcionando cuidados que priorizavam conforto emocional. E terapeutas aplicando técnicas que respeitavam dignidade individual de cada paciente, sempre focadas em corrigir traumas que haviam resultado de tratamentos históricos inadequados. Felipe percebeu
que não estava documentando manifestações aleatórias de trauma, mas continuação de vocações médicas por profissionais que haviam dedicado carreiras a melhorar cuidados psiquiátricos e que continuavam trabalho de reparação através de métodos que transcendiam limitações físicas. Como investigador, sua curiosidade superou qualquer apreensão. E ele começou a colaborar conscientemente com a equipe médica espectral. Descoberta mais fascinante veio quando Felipe encontrou registros médicos atualizados aparecendo em computadores do hospital. Prontuários que documentavam cuidados compassivos, sendo proporcionados a pacientes que haviam morrido sem receber tratamento adequado durante internações históricas. Os registros incluíam diagnósticos revisados que refletiam compreensão contemporânea sobre saúde mental e planos de tratamento que honravam dignidade humana. Felipe pesquisou o histórico do hospital e descobriu que registros correspondia ao trabalho de equipe médica que havia tentado reformar práticas psiquiátricas durante décadas anteriores. Dr. Eduardo Santos havia sido diretor médico por 22 anos e havia lutado para implementar tratamentos mais humanos antes de morrer de ataque cardíaco em 2016. Enfermeira, Dolores havia desenvolvido protocolos de cuidados compassivos que priorizavam bem-estar emocional dos pacientes. Ambos haviam sido conhecidos por questionar práticas médicas que consideravam desumanas e por defender direitos de pacientes que eram frequentemente ignorados por sistema psiquiátrico que priorizava a contenção. Haviam morrido frustradores por não terem conseguido implementar todas as reformas que consideravam necessárias para honrar a dignidade de pessoas com problemas de saúde mental. Conforme Felipe começou a colaborar com os fenômenos, como continuação de reformas médicas, sua investigação revelou aspectos históricos do hospital que não eram conhecidos publicamente. Profissionais médicos espectrais o orientavam para a documentação que revelava práticas experimentais não consensuais. Registros que demonstravam internações motivadas por preconceito social e evidências de negligência que havia resultado em mortes desnecessárias. Durante sua 4ª semana no hospital, Felipe testemunhou atividade médica espectral completa. Viu equipamentos, registrando presença de equipe médica inteira, trabalhando coordenadamente para proporcionar cuidados psiquiátricos compassivos a pacientes invisíveis. Era como se o hospital estivesse operando em dimensão paralela, onde práticas médicas respeitavam direitos humanos e dignidade individual de cada pessoa. Felipe entendeu que estava documentando continuação de missões médicas que haviam sido interrompidas pela morte, mas que continuavam através de dedicação que transcendia limitações físicas. Os profissionais espectrais não conseguiam aceitar que injustiças médicas permanecessem sem correção. Então continuavam um trabalho de reparação, usando qualquer meio disponível para honrar memórias de pacientes que não haviam recebido cuidados adequados. As manifestações médicas não pareciam aleatórias, mas focadas em proporcionar cuidados que pacientes históricos mereciam ter recebido e em orientar investigação de Felipe para a revelação de práticas que precisavam ser documentadas para evitar a repetição de injustiças similares. Felipe começou a colaborar conscientemente com a equipe médica espectral, documentando evidências e investigando casos que apareciam misteriosamente. A descoberta mais impactante aconteceu quando Felipe encontrou documentação completa sobre experimentos médicos não consensuais que haviam sido conduzidos durante décadas de 1940 e 1950, organizada pelos profissionais espectrais, de forma que revelava padrões sistemáticos de violação de direitos humanos. Documentação incluía nomes
de médicos responsáveis, descrições de procedimentos que haviam sido aplicados sem consentimento e evidências de que muitas mortes haviam resultado diretamente de práticas experimentais. Felipe percebeu que Dr. Eduardo havia continuado sua missão de reforma médica em dimensão espiritual, desenvolvendo documentação que revelava injustiças históricas que precisavam ser reconhecidas publicamente para honrar memórias de vítimas e prevenir repetição de práticas similares. Enfermeira Dolores estava proporcionando cuidados compassivos que pacientes históricos nunca haviam recebido, oferecendo dignidade e conforto que haviam sido negados durante internações. Felipe também descobriu evidências de outros profissionais espectrais trabalhando no hospital. Dr. Ana Luísa, psiquiatra que havia morrido em 2019, parecia estar continuando especialização em cuidados de mulheres que haviam sido internadas por histeria e outras condições que refletiam preconceito de gênero. Enfermeiro Carlos, que havia falecido em 2020, estava aparentemente focado em pacientes idosos que haviam sido abandonados por famílias durante sua 6ª semana no hospital. Felipe testemunhou reunião médica espectral. Viu profissionais espectrais organizando prontuários e desenvolvendo estratégias de cuidados que corrigiam práticas históricas inadequadas. Era como se toda a equipe médica reformista que havia trabalhado no hospital ao longo das décadas estivesse colaborando para projeto de reparação histórica abrangente. Felipe tentou se comunicar diretamente com os profissionais espectrais, especialmente o Dr. Eduardo, deixando perguntas escritas sobre casos específicos que precisavam de investigação. Frequentemente encontrava respostas detalhadas aparecendo nos computadores, sempre demonstrando conhecimento médico excepcional e orientações para documentação que revelava injustiças específicas. Felipe percebeu que sua função havia se expandido de investigação paranormal para documentação de justiça histórica extraordinária. Os profissionais espectrais estavam compartilhando décadas de conhecimento sobre práticas médicas que precisavam ser corrigidas e casos que mereciam reconhecimento público para honrar memórias de vítimas. A revelação mais significativa veio quando Felipe compilou evidências sobre rede de famílias que haviam usado internações psiquiátricas para controlar herências e propriedades, internando parentes saudáveis por motivos econômicos em vez de médicos legítimos. Documentação revelava padrão sistemático de corrupção que havia operado durante décadas, sempre vitimizando pessoas vulneráveis que não tinham recursos para se defender. Felipe tentou comunicar suas descobertas para a doutora Lemos de forma que honrasse tanto sua credibilidade científica quanto suas experiências sobrenaturais. Apresentou documentação sobre injustiças históricas, como resultado de pesquisa meticulosa de arquivos médicos, que havia sido orientada por análise cuidadosa de padrões históricos no hospital. Doutora Lemos ficou impressionada com a qualidade da documentação que Felipe havia compilado e aprovou o estabelecimento de memorial permanente baseado nas descobertas históricas. Documentação sobre práticas médicas inadequadas foi submetida para a Comissão de Direitos Humanos e resultou em reconhecimento oficial das injustiças que haviam sido cometidas contra pacientes vulneráveis. Felipe propôs converter pavilhão D em Centro de Educação sobre Direitos de Saúde Mental, em vez de espaço cultural genérico, argumentando que o histórico do local proporcionava lições importantes sobre evolução de práticas médicas e importância de proteger a dignidade de pessoas com problemas de saúde mental. A proposta foi aprovada e resultou em centro educacional único. Felipe permaneceu como diretor do memorial, desenvolvendo programas que honravam memórias dos pacientes e profissionais que haviam trabalhado para reformar práticas médicas. CONT
INUOU, colaborando discretamente com profissionais espectrais, sempre apresentando descobertas como resultado de pesquisa histórica meticulosa durante seminários realizados no memorial. Vários participantes relataram experiências emocionais, sensação de estar sendo acompanhados por presenças compassivas, compreensão súbita sobre a importância de dignidade em cuidados médicos e conexão pessoal, com necessidade de proteger direitos de pessoas vulneráveis. 2 anos depois de começar a investigação, Felipe havia se tornado reconhecido nacionalmente por contribuições à documentação de direitos humanos em saúde mental, baseadas em descobertas orientadas por sua colaboração secreta com profissionais espectrais. Seu trabalho havia inspirado reformas em outros hospitais psiquiátricos e estabelecido precedentes para a transparência histórica. Felipe permaneceu no memorial, desenvolvendo relacionamento profissional com profissionais espectrais que considerava mentores especializados em justiça médica. Dr. Eduardo, ocasionalmente, ainda orientava investigações sobre práticas históricas inadequadas. Enfermeira Dolores continuava proporcionando exemplo de cuidados compassivos, e outros profissionais fantasma mantinham vigilância sobre dignidade de pessoas com problemas de saúde mental. Hoje, 5 anos depois, o Memorial de Direitos em Saúde Mental é reconhecido como centro de excelência que combina educação histórica com defesa contemporânea de direitos humanos. Felipe dirige programas que atraem profissionais de saúde mental do mundo inteiro, sempre orientados por padrões de dignidade que parecem ter origem sobrenatural. Felipe aprendeu que vocação médica verdadeira transcende limitações físicas. Os profissionais espectrais não eram manifestações de trauma, mas exemplos de dedicação que encontrou forma de continuar, defendendo direitos de pessoas vulneráveis mesmo após morte física. Nas noites tranquilas, quando Felipe revisa a documentação histórica, ainda vê equipamentos funcionando suavemente, registros organizando CD, forma reveladora, e ocasionalmente encontra novos casos aparecendo em computadores. Os profissionais espectrais continuam trabalhando, sempre focados em justiça que pode honrar memórias e proteger direitos. Porque algumas vocações médicas são profundas demais para serem limitadas pela morte. Algumas injustiças são importantes demais para permanecerem esquecidas, e alguns hospitais se tornam eternos através da dedicação de profissionais que nunca param de defender dignidade humana em cuidados de saúde mental. A verdadeira lição do Hospital Psiquiátrico São Pedro não é sobre fantasmas médicos, mas sobre a natureza eterna da compaixão e responsabilidade de proteger direitos de pessoas vulneráveis. Felipe descobriu que defesa de direitos humanos às vezes transcende limitações convencionais de vida e morte. O memorial permanece como testemunho de que algumas missões continuam através de gerações, algumas injustiças nunca devem ser. E alguns profissionais encontram formas de contribuir para a dignidade humana que não são limitadas por uma única existência terrena. Felipe ainda trabalha no memorial e ocasionalmente ainda vê a enfermeira Dolores acenar da estação de enfermagem, onde passou tantos anos cuidando de pessoas esquecidas pela sociedade. E ele sempre retribui o cumprimento respeitoso, sabendo que está na presença de profissionais dedicados à causa de defender dignidade humana, independentemente de limitações físicas que a morte possa impor.